Prontinho. Prontinho. Eu não tô bom com você não, Estela. Não tô bom com você não. Tá? Que eu coloquei o Galhardo no meu time no Cartola e o seu time ganhou do Inter e o Galhardo ainda foi expulso ainda. Tô bravo com você. Tô bom com você não. Vamos lá. Vamos lá, galera. Bom dia para todos vocês. Já que cheguei xingando a Estela, entendeu? Mas brincadeiras à parte aí, bom dia para todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o feriado. Eu nem vou falar que espero que vocês tenham ficado em casa curtindo o feriado, porque eu sei que pandemia já era em Governador Valadares, a vacina já chegou aí, né? Seja ela a chinesa, a inglesa, né não? Eu não sei porque que a aula presencial não voltou, já que está todo mundo vacinado aí nessa bodega. Beleza? Mas, bom, a gente vai falar agora de África e Ásia de novo, né? Já falamos um pouco sobre África e Ásia lá no século XIX, né? O Hudson já deve ter falado um pouco com vocês lá do colonialismo, né, europeu, né, do século XV ao XVIII. Ele fala ali um pouco no contexto da expansão marítima, fala ali no contexto da busca por especiarias, do domínio, né, político-militar dessas regiões, político, econômico e militar dessas regiões. Eu falo, né, nós conversamos aí à distância sobre o imperialismo ou neocolonialismo europeu, sobre a África e a Ásia, principalmente, no contexto do século XIX e início do século XX, né, a primeira metade ali do século XX, e a segunda metade do século XX, a gente volta a falar destes continentes quando nós abordamos a descolonização destas regiões. Então, aqui, essas regiões dominadas pelas potências europeias durante o século XIX e XX, né, pela Inglaterra, pela França, pela Bélgica, não mais Holanda, mas Países Baixos, Alemanha, Itália, esses países agora passam, até Portugal e Espanha também, mas é em menor grau, mas esses países agora passam por um processo de descolonização. E por que é importante? Porque, como eu mostrei para vocês lá na aula de imperialismo, eu falei para vocês, tem até um mapa, né, nos slides, vocês podem dar uma procurada lá no Canvas, que eu mostrei para vocês sobre a divisão étnica do continente africano, por exemplo, e a divisão política do continente africano. E agora isso vai voltar para as mãos dos africanos e dos asiáticos, dentro de um contexto, inclusive, político-ideológico diferente, porque você teve a ascensão do socialismo, principalmente com a União Soviética, com a China, né? E aí você tem a Guerra Fria, o contexto da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, que leva ao processo de lutas, de guerras civis, guerras, inclusive, na África, étnico, né, ideológicas, porque nós vamos ter conflitos étnicos entre populações de um mesmo país, porque, como eu mostrei para vocês na aula de imperialismo, várias etnias distintas, e nós vamos ver isso mais na frente, vai ser bem interessante, várias etnias distintas que não são aliadas umas das outras, pelo contrário, elas são rivais, elas estão dentro do mesmo país agora, dentro do mesmo contexto político, né, fronteiriço. E com a saída dos europeus, que bem ou mal geravam uma estabilidade nessa região, com a saída deles, bem ou mal não, né, mal gerenciavam uma estabilidade nessa região, eles, com a saída destes atores aí geopolíticos, a gente tem a disputa pelo poder nesses estados multiétnicos, por exemplo, no continente africano e também no continente asiático. Mas vamos passar, vamos entender um pouco este contexto, iniciando sempre pelo antes do processo, pelos antecedentes. O principal antecedente
deste processo já foi dito, que é o imperialismo, é o neocolonialismo europeu do século XIX, né, 19 e 20, onde a gente tem a dominação dos territórios africanos e asiáticos pelos países europeus, tá? Constituindo grandes impérios coloniais. Eu me lembro de estudar ali o Eric Hobsbawm, né, a era dos impérios, né, quando ele vai falar sobre o neocolonialismo e tudo, e aí ele vai chegar e vai falar sobre a Rainha Vitória, né, a Rainha Vitória, ela tinha o costume, a Rainha Vitória, ela vai governar a Grã-Bretanha, a era vitoriana, durante 1837, tá, até 1901, quando ela morre. Então, o período vitoriano é um período de grande expansão do Império Britânico, e ela dizia que o Império Britânico era tão grande que onde o sol nascia havia uma foto dela, né, um quadro com a imagem dela, e onde o sol se punha também existia um quadro com a imagem dela, ou seja, ela estava em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. O Império Britânico ele ia de ponta a ponta, de sol a sol, do sol nascendo ao sol se pondo. Então o Império Britânico ele era realmente gigantesco. E aí a gente tem essa partilha desses territórios, né, dentro lá do imperialismo que eu disse para vocês lá atrás, daquele contexto de criação de teorias raciais, de evolucionismo racial, de darwinismo, evolucionismo social, perdão, darwinismo social, em que você cria hierarquização de raças, né, e de populações, colocando, né, os europeus, os brancos europeus, como os detentores do poder sobre outros povos. E aí a gente tem aqui um mapa e uma charge mostrando para vocês como funciona. Então, aqui na charge do sentido horário aqui, ó, Portugal, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Bélgica, e a Bélgica é uma particularidade que eu vou falar com vocês depois, França e Espanha, tá? E aqui no mapa, né, as possessões, né? Então, todas as possessões aqui, território, possessões belgas, possessões britânicas, áreas de interesse britânico, possessões e áreas de interesse francês e assim por diante, tá? Até inclusive os estados independentes, tá bom? Então, pessoal, nem vou aprofundar muito nesse mapa, não, porque inclusive na aula de imperialismo também já tinha ele. Bom, pessoal, quais são os fatores que levam à descolonização, ao processo de saída, de retirada das potências europeias desses países antes colonizados por eles, né? Os principais fatores é o enfraquecimento político-militar das potências europeias. A Europa, ela se vê num contexto de enfraquecimento muito forte por causa da Segunda Guerra Mundial, onde nós temos ali o epicentro da Segunda Guerra Mundial. Então, entre 1939 e 1945, essas potências vão se degladiar principalmente no território europeu, e a Primeira e a Segunda Guerra são frutos do imperialismo do século XIX e início do XX, principalmente a Primeira Guerra. A Segunda Guerra é uma consequência de uma Primeira Guerra mal terminada. E aí, esses países africanos, nós temos a ascensão de duas potências beligerantes, um socialista com a União Soviética e outro capitalista com os Estados Unidos, e uma diminuição da influência desse país europeu sobre as suas antigas ou ainda colônias afroasiáticas. Além disso, nós temos a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1945. E a ONU tem como um dos seus princípios básicos a ideia de autodeterminação dos povos. E o que é isso? O que é a autodeterminação dos povos? Qual que é essa ideia? Toda nação, né, ela tem o direito de se autogovernar, beleza? Então, ela tem essa autonomia, né, de criar mecanismos para governar-se, né, governar o seu povo, a sua população. Então, estas nações devem se autogovernar, guiando-se pelos princípios democráticos, respeitando outros povos e nações. Por que isso?
para evitar que surjam ditaduras autoritárias de cunho expansionista, né, militarista. Então, para evitar que ocorra o que aconteceu na década de 20 e 30, com ditaduras fascistas, com ideais, não apenas na década de 20 e 30, tá? Na década de 10 também nós tivemos isso, na verdade, desde do século XIX, que eclode na Primeira Guerra Mundial, nós temos os ideais pan-germânicos, pan-eslavos, né? Então, para evitar todo tipo de governos autoritários, militaristas e de cunho expansionista, então você tem o ideal de autodeterminação dos povos, em que todo país tem o direito de se autogovernar, respeitando outros povos e outros países, né, e também se guiando por princípios democráticos, para evitar, né, o surgimento dessas ditaduras. Então, como eu disse sobre a Guerra Fria, né, sobre esses dois blocos hegemônicos, os Estados Unidos, e nós já tivemos aula de Guerra Fria também, os Estados Unidos capitaneando ali o bloco capitalista e a União Soviética capitaneando o bloco socialista, elas vão passar a apoiar essas lutas de independência das antigas colônias, né, tanto da África quanto da Ásia. E qual era o objetivo desses dois países de apoiar estas lutas? Né, contra aliados, principalmente os Estados Unidos. Eu vou apoiar o Congo belga, né, na sua independência, contra a própria Bélgica. Por que eu vou fazer isso? Os Estados Unidos, né, vai fazer isso? Porque eu tenho que ajudar o Congo belga a se libertar da opressão belga e evitar que a União Soviética faça a mesma coisa. E é isso que ia acontecer. Por isso que nós temos, e eu falei no início da aula, que nós vamos ter essas lutas, né, guerras civis de décadas em vários países africanos, por exemplo, de cunho não apenas ético, mas étnico-ideológico, porque você vai ter etnias distintas lutando pelo poder do país, né, associada a ideologias tanto capitalista quanto socialista, para tentar ampliar e expandir as áreas de influência dessas potências ideológicas que nós estamos falando aí, né? Dessas ideologias alinhadas a essas potências político-militares que nós estamos falando, tá? No caso, Estados Unidos e, no caso, a União Soviética. Alguma dúvida até aqui, queridos, por gentileza? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Uhum. Então, beleza, vamos prosseguir. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos prosseguir, então. Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, esse mapa eu também não vou adentrar muito, não. Isso aqui, como vai ficar no Canvas, né, eu vou deixar para vocês analisarem o mapa depois lá, com mais cuidado, com mais tranquilidade, para evitar perder muito tempo aqui falando de datas, né, que não são tão relevantes para vocês. Então, a gente tem aqui a cronologia da descolonização na Ásia. Então, aqui, Coreia do Norte, Coreia do Sul, aqui o Sudeste Asiático, com a Indochina Francesa, que nós vamos falar dela, Taiwan, que vai se separar da China continental, Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, né? A Malásia e Singapura é um caso interessante, inclusive, porque em 63 você tem a Malásia, né, se tornando independente, e em 65 Singapura é um caso que ela não se torna independente porque quer, é porque Singapura é um estado que se separa da Malásia, mas é porque os malasianos dizem assim, nós não queremos vocês junto com a gente, então tchau, faz o que vocês quiserem da vida de vocês aí. Aí Singapura é tipo entregue a Deus dará, pela Malásia, assim, e aí eles vão se tornar independente. Não tem luta, não tem nada. A Malásia fala, vá merda. Fiquem vocês aí com a vida de vocês. E aí nós temos aqui, nós vamos falar muito a partir de agora, da região do subcontinente indiano, tá? Então nós vamos falar aqui da Índia, do Paquistão Oriental, Bangladesh, tá bom? E nós vamos falar muito disso agora com a independência da Índia.
E aqui a gente tem também na região da Península Arábica, Oriente Médio também, onde a gente vai ter, eram possessões europeias, como está aqui na legenda, mostrando para vocês, e aí a gente tem também um pouco mais de tempo, né, mais para frente um pouquinho, as independências destes países também, beleza? O que vai gerar, inclusive, confrontos étnico-religiosos até hoje, beleza? E aí a gente passa, então, para a gente falar, eu vou separar a aula em Ásia e África, e dentro deste contexto de separação por continente, eu vou falar dos principais países ali dentro, tá bom? Então, o primeiro é a Índia, tá? A Índia é uma ex-colônia inglesa, tá? A Rainha Vitória, por exemplo, ela foi rainha da Índia. A Índia, quando ela se separa em 1947, a Inglaterra concede a independência da Índia. A Índia ainda era uma monarquia parlamentarista, depois ela vai proclamar-se como república, ela faz parte da Commonwealth, ela faz parte da comunidade dos Estados Britânicos, mas ela não tem a rainha, ou o rei ou a rainha da Inglaterra, como seu chefe de Estado, né? Porque existem ex-colônias britânicas que têm, eu já falei isso, que tem a rainha Elizabeth, né, como a sua chefe de Estado, e eles elegem os seus primeiros ministros, ou seja, os seus chefes de governo. Por exemplo, a Austrália é assim, o Canadá é assim, a Nova Zelândia também é assim, né? Mas existem aí países que se tornaram repúblicas. E alguns outros países, inclusive dois do que eu acabei de falar agora, Nova Zelândia e Austrália, eles desejam tornarem-se repúblicas depois que a Rainha Elizabeth morrer. Então existe um respeito profundo pela Rainha Elizabeth, mas não existe pelo Príncipe Charles, que ele é o herdeiro do trono. Além de, eu acho que ele vai morrer antes da mãe. Enfim, quando a Rainha Elizabeth morrer, eles querem fazer plebiscitos, referendos, para trazer ali a ideia de transformar-se em república. Existe uma ilha no Caribe que estão convocando um referendo, tá? Ela foi uma possessão britânica, está dentro deste contexto da Commonwealth, eles escolhem o seu governante, mas o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. E aí eles estão querendo lançar um referendo para também transformarem-se numa monarquia à parte, ou numa monarquia ou numa república, que é Barbados, tá? A ilha de Barbados, no Caribe. Eles querem sair, né, da comunidade britânica, deixar a Rainha Elizabeth de lado, deixar a Grã-Bretanha de lado. A Grã-Bretanha não pode interferir nisso, tá? Porque é uma escolha da população do país. E a única pessoa de Barbados que eu conheço que é famosa é a Rihanna. Então, eu acho que se eles separarem-se da Inglaterra definitivamente e criarem uma monarquia, ela é a única rainha possível. Então, se eles fizerem isso, escolherem outra pessoa, eu acho que nós não podemos aceitar. Beleza? Mas, foi uma piada, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, foda-se seus. Aí, nós vamos ter aqui o seguinte. Índia, colônia britânica, na década de 20, a partir da década de 20, a gente tem, ninguém se manifestou no chat, ninguém falou nada, significa que minha piada foi ultra sem graça. Foi mal, galera. Na década de 20, Mahatma Gandhi, gente, o nome dele não é Mahatma, é um título, tá? Ah, o chat se movimentou. Alguém provavelmente está rindo para não me deixar sem graça. Foi bom, Alexandre? Porra, obrigado. Você gostou, Marcela? Obrigado. Valeu. Eu ia, mas não queria parecer puxar saco. Ah, tá. Tá bom, viu, gente? Beleza. Obrigado, viu, quem gostou aí. Vocês são uns amores. Olha só. O nome do Gandhi não é Mahatma Gandhi, tá? Mahatma é um título. Ele é de um título hindu, beleza? Então, utilizavam-se esse título para
referencial. Então, o Gandhi, ele vai começar a liderar, ele que é formado em direito, tá? Ele vai liderar uma série de mobilizações populares na Índia, beleza? E ele tem duas situações que são muito interessantes neste contexto dessas mobilizações populares. Primeiro, a ideia de desobediência civil. O que é desobediência civil? É simplesmente não obedecer à lei dos seus colonizadores. É não obedecer à lei que está imposta. Então, por exemplo, a Grã-Bretanha ela domina a Índia, tá? Existem leis específicas para indianos e britânicos. Então, os britânicos, por exemplo, eles são privilegiados dentro do território indiano. Então, o que os indianos passam a fazer? A desobedecer essa legislação. Então, eles vão buscar desobediência às leis britânicas, daqueles que os governam, beleza? Só que esta desobediência, ela tem uma característica de ser não violenta. Então, você resiste passivamente à dominação britânica. Então, se um soldado britânico, ele vai, por exemplo, agredi-lo, porque você está andando do lado errado da calçada, você não vai reagir com a mesma violência. Você vai resistir, você mantém-se na mesma calçada, desobedecendo a ordem do guarda ali, do soldado britânico, mas você não o agride. Entendeu a ideia? Então, o Gandhi ele vai criar esse mecanismo de resistir sem violência. Beleza? Mostrando para todos, e principalmente para a comunidade internacional, que quem são os violentos são aqueles que os governam. Tranquilos? Este movimento ele é crescente. O Gandhi tinha outro mecanismo muito interessante, que era o de unificação da Índia. A Índia tornando-se livre, na hora que chegar a hora, hindus e muçulmanos, que são a maioria da população indiana, né? Os hindus são a imensa maioria, e nós temos muçulmanos, que também são grande parte da população ali, eles são parte de uma mesma Índia, tá? Não existe duas Índias, existe uma Índia só. Bacana? Em 1947, a Inglaterra vai conceder a independência à Índia. Ponto. Essa charge, como vocês podem ver, aqui nós temos o Lord Wellington num dilema. Lord Wellington era o governante inglês para a Índia. Ele ordena a prisão do Mahatma Gandhi, tá bom? Aqui. Só que a ideia de desobediência civil e resistência pacífica vê ele aqui nesse dilema, onde ele prende o Gandhi, mas existem milhões de Gandhis, né, o observando e exigindo que o Mahatma seja libertado, que é o que vai acontecer. Bacana? E aí, em 1947, a gente tem a independência da Índia. Os britânicos picam a mula de lá. Bom, o que o Gandhi desejava, que era uma única Índia, não vai à frente. Existem essas rivalidades religiosas muito fortes entre hindus e muçulmanos. Os hindus, né, acreditam em milhões de deuses, tá? Milhões de divindades. E eu estou falando sério, não são milhares, são milhões. Em torno de 3 milhões de divindades. Existe divindade para tudo. E os muçulmanos monoteístas, né, veem os hindus como infiéis e os hindus veem os muçulmanos como infiéis. Então você tem essas rivalidades aí muito presentes, muito fortes, até os dias atuais, na região do subcontinente indiano. Então formam-se dois países, tá? A União Indiana, que é majoritariamente hindu, sob comando do Jawaharlal Nehru, tá? O Jawaharlal Nehru, ele é o pai da Indira Gandhi, que vai ser uma política indiana, vai ser primeira-ministra da Índia e será assassinada, tá? Também. E vai ser criado o Paquistão, que é uma região majoritariamente muçulmana.
né, sob comando do Ali Jinnah. O Ali Jinnah, que junto com Jawaharlal Nehru, o Gandhi, ele foi uma peça importante no processo de independência da Índia, mas depois da independência, você tem a criação de um Estado muçulmano, separado de um Estado hindu, e aí você vai ter uma política de transferência de pessoas de um Estado para o outro, onde a gente tem ali 12 milhões, e quando a gente fala 12 milhões é a população de São Paulo. Imagina a população da cidade de São Paulo, saindo toda de São Paulo e indo para, sei lá, Mato Grosso, Cuiabá, entendeu? Então é algo mais ou menos nesse sentido. Você vai transferir 12 milhões de refugiados, tá, de um estado para o outro, da União Indiana para o Paquistão. E também teremos gente da União Indiana, hindus que estão no Paquistão, indo para a União Indiana. Então você vai ter, nesta transferência, em torno de 1 milhão de mortos e o início da luta entre hindus e muçulmanos. Por quê? Por quê? Porque você tem, a partir desta transferência, da criação desse Estado muçulmano, um ponto de confronto territorial, né, na fronteira entre esses dois estados, que é a região da Caxemira. Então, os paquistaneses dizem que a Caxemira pertence ao Paquistão e os hindus dizem que a Caxemira pertence à União Indiana, que é hindu. E até hoje, tá? Até os dias de hoje, a Caxemira é um ponto de confronto entre os dois países. E estes dois países, hoje, inclusive, são potências nucleares. Eles detêm armas nucleares em seus arsenais, tá? Então, você tem esse processo, essa situação de divergência, tá? Territorial e religiosa, principalmente. Em 1948, nós temos o surgimento de um novo país, que é um país para os budistas, que é o Sri Lanka, beleza? Então, esse país, ele surge, no caso, é uma ilha, eles vão dar o nome de Ilha de Ceilão, e posteriormente vai se chamar Sri Lanka, que é o nome atual que eles detêm hoje. Então, este país surge em 1948, mesmo ano em que o Gandhi vai ser assassinado. Isso é muito interessante, galera, porque a gente acha que, assim, Gandhi assassinado, meu Deus. Então, neste confronto entre muçulmanos e hindus, um extremista muçulmano foi lá e assassinou o Gandhi. Não. Quem assassinou o Gandhi foi um extremista hindu, que não aceitava a ideia de uma única Índia. E o Gandhi, mesmo com a separação do subcontinente indiano entre um país hindu e outro muçulmano, ele era contrário a isso. Ele era contrário a essa medida, né? Ele dizia que a Índia seria muito mais forte com os dois grupos juntos, trabalhando juntos pelo crescimento da Índia, recém-independente. Então, este extremista hindu vai assassinar o Gandhi, vai assassinar o Mahatma Gandhi, tá? E você tem ali a intensificação destes conflitos, né, entre Paquistão e Índia pela Caxemira. Em 1971, então já na década de 70, a gente tem a antiga região de Bengala, ou Paquistão Oriental, se tornando independente. Beleza? Então, esta região, de maioria muçulmana, olha que interessante, de maioria muçulmana, eles vão se separar do Paquistão com o apoio da Índia, hindu. Por quê que a Índia vai ajudar? Para enfraquecer o Paquistão. Ok? Então, a antiga Bengala, tá? Ou Paquistão Oriental, vai se separar, vai se tornar independente do Paquistão. Essa região hoje tem o nome de Bangladesh, tá? Bangladesh, que também é um dos países mais populosos do mundo. Aí tá ali próximo à Índia, próximo ao Paquistão. É um país de maioria muçulmana, beleza? Mas se torna separados do Paquistão, se torna um país à parte,
Beleza? Aqui nós temos alguns mapas para mostrar para vocês, olha só. Aqui nós temos Bangladesh, que era o Paquistão Oriental, inclusive bem longe do Paquistão. Olha aqui, o Paquistão, fronteiriça ao Afeganistão, Islamabad, que é a capital, Nova Delhi, a capital da Índia, Bombaim, uma das principais cidades da Índia, junto com Calcutá, tá? E você tem, então, a Índia, beleza? E aqui no meio, ó, Bangladesh, que era o Paquistão Oriental, beleza? Isso aqui se tornou uma região autônoma, um país separado do Paquistão. Tranquilos? E aqui, então, aqui nós estamos falando da região do Himalaia. Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui é a região do Himalaia. Nepal, Butão e o norte de Bangladesh e também parte do norte aqui da Índia. Beleza? Aqui, ó, é a região de conflito entre os dois países. Ó. O Paquistão, aqui, ó. Paquistão, bem no extremo norte aqui, Paquistão e Índia disputam a região da Caxemira. Tá bom? Então, essa região, ela está dividida hoje, parte do território, olha aqui embaixo, você tem o controle do Paquistão, população de 3 milhões de pessoas, tá bom? E uma linha de controle criada lá em 48, existente até hoje, e uma parte aqui sob controle da Índia, com a população de 9 milhões de pessoas, tá bom? E aqui nós temos uma parte da Caxemira sob administração chinesa, tá? Então, no extremo aqui, nós temos a administração chinesa da Caxemira e há uma reivindicação da Índia até os dias de hoje, inclusive, alguns meses atrás, nós tivemos um confronto entre tropas chinesas e indianas na fronteira. Aí você pensa, caramba, confronto entre indianos e chineses na fronteira entre os dois países, então pronto, os caras têm arsenal nuclear, daqui a pouco começa a Terceira Guerra Mundial. Para evitar que o confronto ele entre num processo de escalonamento, vai para uma escala absurdamente grande, eles não usam armas de fogo. Os caras brigam na porrada e na paulada. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Tá? Eu tô falando sério. Os chineses da fronteira com a Índia, indianos na fronteira com a China, aqui na Caxemira, eles lutam entre eles na paulada, mas não usam armas de fogo para evitar um escalonamento do problema ali fronteiriço que eles têm, para não levar a uma guerra de fato. E vai ser muito louco, né? Porque nós vamos ter aqui, sei lá, 1 bilhão e 300 mil de um lado, 1 bilhão e meio do outro lutando, né? Então, assim, vai ser bem bacana. Bom, pessoal, passando, a gente vai para a Indonésia. A gente vai agora para a região ali do Mato Sul da China, tá? Oceano Pacífico, Mato Sul da China, dos arquipélagos da Indonésia, que compõem a Indonésia. A Indonésia é um caso bem interessante, é uma ex-colônia holandesa. É importante ressaltar que não se fala mais Holanda, se fala Países Baixos agora, mas só para facilitar o entendimento eu coloquei Holanda aqui. Em 1949, nós temos a independência. Então, 2 anos depois da Índia, nós vamos ter a independência da Indonésia, depois de 4 anos, né? Então, em 1945, começa uma guerra entre indonésios e holandeses, tá? Que vai se encaminhar para a descolonização, para a independência da Indonésia. Bom, aí o que nós vamos ter aqui? O Ahmed Sukarno, que é esse camarada aqui da foto preto e branco, tá? O general Ahmed Sukarno, que é marxista, ele é um líder político da independência. Ele é um dos grandes líderes da guerra contra a Holanda e ele é o cara que vai ali promulgar a independência, proclamar a independência da Indonésia. Então, como ele é um grande líder indonésio, ele vai ser o primeiro presidente. Beleza? O Sukarno, ele governa até 1955, mais ou menos. Temos alguns revezamentos de poder na Indonésia, até que em 1965, o general Suharto, pró-Estados Unidos, pró-capitalista, tá? Que é esse camarada aqui, ele dá um golpe de Estado na Indonésia
e assume o poder, beleza? Criando uma ditadura com apoio estadunidense e europeu, Europa Ocidental, óbvio, que dura até 1998, beleza? Então, a Indonésia, ela vai aqui, a capital Jacarta, beleza? Ela vai aqui virar uma ditadura capitalista com apoio americano até 1998, quando ela retoma o seu viés democrático, beleza? Aí você tem nova ordem mundial, você tem o fim do bloco socialista, você tem ali a recomposição das políticas internacionais. Como curiosidade, a Indonésia, ela é o país de maior população muçulmana do mundo, tá? Do mundo. Então, mesmo o islamismo surgindo na Península Arábica, na região do Oriente Médio, é um país asiático, sudeste asiático, que tem a maior população muçulmana do mundo, beleza? Outra curiosidade é que em 1975, tá? Os indonésios invadirão o Timor, que é esta ilha aqui, ó. Tá bom? Que eu tô mostrando para vocês aqui. Aí, o Timor, ele pertence, aí essa parte aqui, ó, Kupang, essa parte pertence à Indonésia. Aí, em 75, eles invadem o East Timor, que é o Timor-Leste aqui, ó, que tá de branco. Beleza? Essa parte não pertencia à Indonésia. Eles invadem, e em 1999, nós vamos ter um processo, um plebiscito no Timor-Leste, que vai garantir a independência, isso capitaneado pela ONU, inclusive. Os timorenses vão, nesse plebiscito, solicitar a independência da Indonésia, né? Então, pós-ditadura do Suharto, e os indonésios que viviam em Timor-Leste, junto com parte do exército indonésio que estava lá, eles vão iniciar uma guerra para evitar essa independência. E aí a ONU envia tropas, né, de pacificação capitaneadas pelo Brasil, tá? O Timor-Leste, tá? O Timor aqui e o Timor-Leste, ela tem uma população que fala português, porque essa região ela foi dominada pelos portugueses lá no período colonial, século XV ao século XVIII. Tá? Então nós temos aqui regiões tanto no Sudeste Asiático, como o Timor-Leste, como Macau, são regiões que falam português fluentemente, tem o português como língua oficial, inclusive. Na Índia, nós temos regiões que se fala português normalmente, e aqui nas Filipinas, por exemplo, se fala espanhol também fluentemente, porque foi domínio espanhol durante muito tempo, antes de ser um domínio estadunidense, até se tornarem independentes e serem... não, na verdade, não se tornou independente. Os Estados Unidos simplesmente chegou e falou assim, olha, não quero mais, obrigado. Há uma influência absurdamente grande dos Estados Unidos sobre as Filipinas, mas as Filipinas se tornaram independentes sem precisar lutar, sem precisar criar nenhum tipo de mecanismo. Por isso que a gente nem fala dela aqui, porque não houve confronto. Os Estados Unidos simplesmente entregou o poder das Filipinas para os filipinos, beleza? E o nome Filipinas é por causa de Filipe II da Espanha, né? Rei espanhol lá do século XVI, quando eles foram, quando a região foi conquistada, tá? Então, o Timor-Leste se torna independente em 1999, após a ONU aprovar o plebiscito, né, de independência e mandar tropas sob o comando brasileiro para poder acabar com a guerra civil na região. Bacana? Aqui, a Indonésia também, eu só vou voltar aqui para a gente chegar nessa região aqui, ó, nessa cidadezinha aqui, Bandung, próxima à capital Jacarta, que é onde, em 1955, vai acontecer a Conferência de Bandung. Por que a Conferência de Bandung é importante ressaltar ela aqui para vocês? Porque a Conferência de Bandung vai gerar algumas definições importantes para o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial para os países, né, que estão se descolonizando, estão se tornando independentes. Então, todo país que vai se tornar independente, aqueles que vão fazer parte da Conferência de Bandung, eles vão assinar, né, a ata
dessa conferência, onde eles se declaram não alinhados à política bipolar. E aí, vocês podem perguntar aí para os pais de vocês, tios e tal, quando eles estiveram lá no ensino fundamental, no ensino médio, na época da Guerra Fria ainda, você tinha 3 mundos. Você tinha os países de primeiro mundo, que são os países alinhados ao bloco capitalista. Você tinha os países de segundo mundo, que são os países alinhados ao bloco socialista. E você tem os países de terceiro mundo, que são os não alinhados, nem a um bloco, nem ao outro. Então, não tinha ali um contexto de questão de produto interno bruto, de pobreza, de riqueza. Não, nada disso. Era um alinhamento político-ideológico. Depois que esse termo primeiro mundo e terceiro mundo, ele se mantém porque o segundo mundo ele acaba com o desmantelamento do bloco soviético. Então você tem países de primeiro mundo, são os países ricos, e países de terceiro mundo são países pobres, tá? São os países que têm ali índice de desenvolvimento humano e tal, muito menores do que os países de primeiro mundo. Então, inicialmente na Conferência de Bandung, você tem a definição de uma declaração de não alinhamento à política bipolar da Guerra Fria, mesmo todos os países declarando-se socialistas, e aí é uma coisa deles lá. Os países africanos e asiáticos recebem o título, então, de país de terceiro mundo, porque eles não são alinhados, nem a um grupo, nem ao outro. Eles vão formar uma liga de cooperação mútua entre esses países, tá? Não alinhados, tá? Vão reconhecer a igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas. Então, é uma ideia alinhada à autodeterminação dos povos, de que também não pode haver, né, intervenção e ingerência nos assuntos internos de outro país. Então, país nenhum pode ingerir e influenciar, intervir em outros países, porque existe a questão da autodeterminação dos povos. Todos os povos, né, têm ali o seu direito de autogovernar-se e não pode, né, tem que respeitar os outros povos e nações, que é o que eu falei lá no início da aula. Tranquilos? Além disso, eles alinham a ideia, né, declaram de que todos os conflitos internacionais dentro dos países participantes da Conferência de Bandung, eles serão resolvidos através da diplomacia. Beleza? E, além disso, conflitos ocorridos dentro de países alinhados ao Conferência de Bandung, as negociações e conciliações vão ser arbitradas por tribunais internacionais, convocados, chamados pelos países participantes da conferência, para arbitrar ali questões entre os países participantes da conferência. Então, ele é muito importante dentro deste contexto dos países que estão se descolonizando, tanto na África quanto na Ásia. Alguma dúvida até aqui, pessoal, por gentileza? Gente, bom dia. Nenhuma? Beleza. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Aqui, voltando, a gente passa agora para a Indochina. A Indochina francesa. Beleza? Que são o Vietnã, o Laos e o Camboja. Lembrando que nós já falamos de Guerra do Vietnã, tá bom? Mas nós vamos falar dela de novo dentro do contexto da independência da Indochina. A Indochina, como eu disse, francesa, então ela é uma ex-colônia francesa, tá? A região, ela vai ser ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, tranquilos? E aí, inicialmente, os japoneses são vistos como libertadores, porque eles estão libertando a população da região da Indochina dos colonizadores franceses, que estão ali desde o século XIX. Só que eles percebem, né, um posicionamento extremamente hostil dos japoneses para com a população da Indochina, e ali em 1941, dentro do contexto mesmo da Segunda Guerra, surge o Viet Minh. O Viet Minh significa Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã. Essa liga,
Este grupo, né, guerrilheiro, o Viet Minh, ele tem a liderança deste camarada aqui, Ho Chi Minh. Beleza? Esse camarada que vai liderar este grupo guerrilheiro. Este grupo, ele tem orientação comunista, com apoio soviético, e vai lutar contra os japoneses, auxiliando na expulsão dos japoneses da região. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Viet Minh vai voltar as suas atenções contra os colonizadores franceses. Olha, expulsei os invasores, agora eu vou expulsar os primeiros invasores, aqueles que já estão aqui há muito tempo. Então você tem o início ali em 46, um ano depois da Segunda Guerra, da Guerra da Indochina. Então, o Viet Minh, liderado pelo Ho Chi Minh, até 1954, vai lutar contra os franceses e vai expulsá-los definitivamente da Indochina após a Batalha de Dien Bien Phu. Tá? Então, a Batalha de Dien Bien Phu, você tem a expulsão definitiva dos franceses e a Indochina libertada, independente dos franceses. Bacana? A Indochina vai ser dividida em 3 países: o Vietnã, o Laos e o Camboja. Só que, olha lá, a Conferência de Genebra em 54, que você tem o fim da Guerra da Indochina e um acordo de paz, onde os franceses vão embora. Então, que é a Conferência de Genebra. O Vietnã vai ser dividido temporariamente, porque o Ho Chi Minh, o seu grupo, que é o principal grupo de ataque aos franceses, tem orientação comunista, e existem no sul o grupo político alinhado ao capitalismo, né? E aí o que acontece? Na Conferência de Genebra é aceita a separação temporária do Vietnã. O Vietnã iria se reunificar após um plebiscito de unificação, e nesse plebiscito de unificação, como eu falei para vocês em Guerra Fria, eles iriam decidir pela unificação e qual o sistema político de governança. Se vai ser um sistema capitalista de governo ou um sistema socialista de governo. Então, com medo do socialismo vencer, o Vietnã do Sul, capitalista, cancela o plebiscito, tá? E aí você tem, em 1960, o início de uma guerra entre os comunistas, agora da Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, que os combatentes eram os Vietcongs. Os Vietcongs são sul-vietnamitas comunistas. Então, eles lutam ao lado dos norte-vietnamistas. Eles lutam ao lado do Ho Chi Minh. Bacana? Estes camaradas vão lutar contra o exército do Vietnã do Sul, na qual eles fazem parte, que tem o apoio dos Estados Unidos, que entram na guerra em 1965. Tá? Então, os Estados Unidos entram pessoalmente na guerra em 1965. Então, os Estados Unidos entram ao lado dos sul-vietnamitas e os Vietcongs são guerrilheiros sul-vietnamitas que lutam ao lado dos norte-vietnamitas, que são socialistas. Ficou claro? Se não ficou, fala aí, viu? Então, essa guerra ela dura até 1975, com participação dos Estados Unidos de 65 a 73, quando eles saem da guerra. Bacana? E os Estados Unidos eles saem após o Acordo de Paris, em 73. Em 75, sem os Estados Unidos, os comunistas do norte, né, comandados ali pelo Ho Chi Minh, vencem a guerra, tomam a capital do Vietnã do Sul, que é Saigon, e reunificam o Vietnã. O Vietnã hoje é um país socialista, tá? Muito parecido com a China, tem um governo socialista, mas tem uma economia de mercado, né? Tem uma economia capitalista. O Vietnã, inclusive, recebe investimentos do governo e de empresas estadunidenses. Tá? O Vietnã é um dos países que mais cresce no Sudeste Asiático. Inclusive, a capital do Vietnã se chama Ho Chi Minh, beleza? Não é Saigon. Saigon virou apenas uma cidade do sul do Vietnã. E o Vietnã, ele é um país socialista, inicialmente ali alinhado
à União Soviética, eles têm um alinhamento fortíssimo com a União Soviética, perdão, mas com a Rússia até hoje. Eles são anti-China, beleza? E além de tomarem o Vietnã, nós vamos ter, então, a população do Laos, que está ali do lado do Vietnã, tomando o poder. Então, comunistas alinhados à União Soviética vão tomar o poder no Laos. Enquanto, no Camboja, eu vou mostrar para vocês aqui de novo no mapa, olha aqui, ó, o Vietnã, o Camboja e o Laos, beleza? Então, aqui, onde está aqui? Hanoi, chama-se Ho Chi Minh, não existe, Saigon fica mais aqui ao sul. Então, aqui, você tem um país hoje unificado, tá? O Laos é um país hoje também democrático, republicano, tá? E o Camboja, ele vai ser tomado pelo Khmer Vermelho, que são comunistas pró-China. E aí eles tomam o poder no Camboja e o líder do Khmer Vermelho, que é o exército guerrilheiro comunista da região, é liderado por este homem aqui, Pol Pot, tá? Pol Pot, ele inicia uma ditadura extremamente violenta que vai eliminar em torno da metade da população do Camboja em 3 anos. Eu falei isso na aula passada para vocês. Algum aluno falou aqui, pegou uma informação do Pol Pot na internet aí, ou no livro e tal, e me passou, que eu não estou lembrando quem me falou isso. Se puder, se estiver aqui e puder falar, pode falar de novo aí. E aí você tem, eu falei para vocês que o Pol Pot, ele colecionava crânios das pessoas que ele mandava matar. E aqui nós temos, não é parte da coleção dele, mas depois do fim da ditadura do Khmer Vermelho, da morte do Pol Pot, você tem o novo regime governamental do Camboja criando mecanismos de lembrança do que foi o Khmer Vermelho, tá? De como foi violenta a ditadura do Khmer Vermelho. Então, você tem aqui a exposição de ossadas, crânios de pessoas que morreram, ou assassinadas pelo Khmer Vermelho, ou de fome por conta da coletivização do campo, né, por conta dos campos de trabalho forçado de pessoas que eram contrárias ao regime do Khmer Vermelho. Então, o Khmer Vermelho, né, a ditadura do Khmer Vermelho no Camboja, foi uma das mais sanguinárias de todos os tempos, tá? Com certeza. A gente não precisa nem dizer onde que está o Pol Pot no momento atual, enquanto vocês estão assistindo essa aula, né? Bom, agora a gente passa para a África. E aí, de novo, um mapinha, né, com os processos de descolonização, e a gente vai focar nos principais. Iniciamos por uma ex-colônia francesa, que é a Argélia, que está aqui em cima, tá? Argélia, no norte da África. O processo ele se inicia em 54. Então, a França, até por conta da proximidade territorial, tinha um domínio muito forte na África saariana, né? Mas, mesmo no pós-Segunda Guerra, mas a partir de 54, com a derrota na Guerra da Indochina, a França evidencia ali o seu enfraquecimento. Então, a população argelina, ela se coloca contra a França, na verdade, de maneira muito mais efetiva, porque ela já é contrária à França desde o início do domínio, e várias manifestações vão levar à criação da FNL, a Frente Nacional de Libertação, que inicia-se como um grupo de manifestação contrária à dominação francesa, mas que dá início a um exército anti-francês. Beleza? E aí, a FNL inicia uma guerra de independência que leva à independência da Argélia em 1962. Lembrando que o presidente francês na época é o Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle, um ex-general do exército francês na Segunda Guerra, que na dominação nazista à França, ele foi parte da resistência francesa, na região do sul da França, e ele se torna ali, ele que coordena a resistência francesa, e ele vai se tornar presidente francês, posteriormente mantendo ali a política de dominação colonial na África. E aí, nós temos milhões de mortos, atrocidades, assim, absurdas sendo cometidas pelos franceses contra a população argelina, tá? Prendendo pessoas, torturando-as. Inclusive, uma curiosidade, tá? Um dos generais do exército francês que implementou novas técnicas de tortura na população argelina, ele foi um cara que, após o fim da Guerra da Argélia, ele deu consultoria a militares brasileiros com suas técnicas de tortura. Então, as técnicas de tortura utilizadas contra a população argelina na Guerra de Independência foi utilizada no Brasil durante a ditadura militar, tá? Esse cara morreu, se eu não estou enganado, ano passado, ano retrasado. Então, nós temos um conflito muito forte da população argelina sob comando da Frente Nacional de Libertação contra o exército francês e colonos franceses, os Pied Noirs. Os Pied Noirs são os pé pretos, né? São colonos, são denominados assim pelos franceses, são colonos franceses na Argélia. Então, o exército francês tem apoio desses colonos e os argelinos vão lutar ali contra estes grupos. Então, nós temos confrontos muito violentos, milhões de mortos, tá? E a gente destaca a Batalha de Argel, em 1957, que vai ser o maior confronto da Guerra de Independência. Existe um filme chamado A Batalha de Argel. Argel é a capital da Argélia. Nós temos ali milhares de mortos durante essa batalha, um confronto extremamente sangrento na capital, né? E aí, em 1962, a gente tem o Armistício de Evian. O Armistício de Evian, a França vai acabar com a guerra, reconhecendo a independência da Argélia sob comando da FLN. E aí, o líder da FLN, o Mohamed Ahmed Ben Bella, tá? Ele vai assumir a presidência da Argélia. O Ben Bella, ele era um ex-jogador de futebol, inclusive. Ele chegou a recusar a convocação da seleção francesa para a Copa de 1958. Ele jogava no Olympique de Marseille. Ele recusou a convocação para jogar a Copa de 58 e para lutar com seus conterrâneos pela independência da Argélia. Ele era um homem que tinha uma ligação com o marxismo, tá? Com o socialismo. Ele é retirado do poder, ele é deposto, né, posteriormente, fica na política argelina ali durante muito tempo, mas orbitando ali a política argelina, nunca mais ele se tornou presidente ou primeiro-ministro da Argélia, mas sempre foi uma voz muito, muito ouvida, o Ben Bella. E a Argélia, inclusive, atualmente, está passando por um processo de instabilidade política, porque o último grande líder da Argélia, grande líder que eu falo, / ditador, que ele saiu do poder por conta de problemas de saúde, né? Está muito velho, e a Argélia agora está buscando elaborar uma nova constituição, tá? Para poder seguir aí o seu futuro, beleza? Esse aqui é o Ben Bella, Mohamed Ahmed Ben Bella. Embaixo nós temos cenas da Batalha de Argel, tá? Dos confrontos da Batalha de Argel, manifestantes, né, da FNL manifestando ali pela libertação da Argélia, e aqui, tá, soldado francês e um Pied Noir, que é um colono francês, com cabeças de argelinos que eles mataram em confronto, e eles decapitavam os argelinos em confronto, e depois guardavam as cabeças e utilizavam as cabeças
dos argelinos mortos como mira para treinamento de atiradores. Tá? Então colocava a cabeça dos caras em pedras, estacas e tal, para treinar tiro na cabeça dos camaradas decapitados. E aí eles tiravam essas fotinhas aí, sorridentes aí, mostrando o que eles faziam com a população argelina. Beleza? Há só para efeito de curiosidade, existe um ódio gigantesco dos argelinos contra os franceses. E existe uma comunidade argelina muito grande na França. Tá? Então, em 2014, na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, teve um jogo, França e Argélia, se eu não estou enganado, nas oitavas de final. Eu não sei se eu estou enganado aqui, onde que foi, e a Argélia foi eliminada. Na verdade, foi um jogo entre... acho que foi na fase de grupos, alguma coisa assim, a Argélia ganhou da França, ou conseguiu empatar com a França, e os argelinos ficaram loucos na França. E aí você tem vários jogadores franceses, da seleção francesa, que são de origem argelina, né? O Karim Benzema, do Real Madrid, Zinedine Zidane, cracaço de bola, um dos melhores que eu já vi jogar, que é de origem argelina e jogou pela França, técnico do Real Madrid. Tem vários jogadores que fazem parte da seleção francesa, que não são só da África saariana, mas também das colônias subsaarianas, né? A seleção francesa ganhou a Copa 2018 com jogadores, assim, jogador de várias regiões da chamada França ultramarina, né? E jogadores de origem camaronesa, né, de origem togolesa, de origem senegalesa. Então são vários jogadores. Dos 23, apenas 2 ou 3, eu acho, que não tinham origem colonial. Eu não lembro qual um deles, o Giroud e o Lohri, que era o goleiro. Tá? O Giroud era o centroavante que não fazia gol. Enfim, a gente passa agora para o Congo belga. O Congo belga é um caso muito interessante, porque o Congo belga, ele foi... a FNL era semelhante às Farc, Bernardo? Sim, é uma guerrilha de libertação, né, da Argélia. As Farc é um pouco diferente, porque as Farc ela tem uma ideia de criar um governo socialista num país que já é independente, que a colônia já é independente. A FNL tem uma semelhança, sim, porque é uma guerrilha alinhada mais à esquerda, mas você não tem a tentativa de imposição de um governo de esquerda. A ideia da FNL é libertar a Argélia da opressão francesa, do colonialismo francês. As Farc não. A Colômbia já é independente desde o início do século XIX. O que a gente tem é uma tentativa de implementação de um governo socialista na Colômbia, né? E a FNL ela nunca se aliou ao narcotráfico. As Farc, até para se financiar, ela se alinhou ao narcotráfico para se manter, beleza? Cobrava pedágio ali de traficantes colombianos, né? Dos narcotraficantes colombianos para se manter na luta contra o governo colombiano, tá bom? O Congo belga tem uma particularidade aqui, que é a seguinte, cara. É uma região muito rica em diamantes, ouro, cobre, outros minerais, inclusive, meus queridos, um dos minerais que o Congo é riquíssimo é um mineral chamado urânio. E o urânio das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki vieram do Congo. Tá? Foram obtidos no Congo para serem enriquecidos nos Estados Unidos. E o Congo, ele não era uma colônia da Bélgica. Ele era uma gigantesca fazenda do rei Leopoldo II da Bélgica. O rei Leopoldo tinha uma propriedade particular na África, tá? E a partir da década de 1960, a Bélgica, o rei Leopoldo já tinha morrido, a Bélgica concede a independência do Congo
após intensas pressões populares, porque no pós-guerra você tem, né, a imprensa mundial indo até o Congo e vendo, não apenas depois do pós-guerra, mas até antes disso, vendo o que a Bélgica do rei Leopoldo fez com a população congolesa. Então você tem, com a independência da Bélgica, a instituição de uma república parlamentarista com o presidente, o Kasavubu, o Joseph Kasavubu, e o primeiro-ministro, Patrice Lumumba. Ele governou por 12 dias, tá? Foi destituído do cargo, caçado, sequestrado e assassinado, tá? A mando do Kasavubu, beleza? E de membros da CIA, beleza? Aquela ideia do macartismo, de combater o socialismo a qualquer custo, e o Lumumba, ele era muito carismático, era um líder de cunho socialista muito carismático e que tinha ideias que não agradavam muito à elite congolesa e também a parte capitalista do mundo, beleza? Inicia-se uma guerra civil no Congo, a província de Katanga vai buscar se separar do resto do Congo, porque essa província ela é rica em minerais, e ali existe muito financiamento belga na região, então os belgas influenciam os catanguenses a se separarem, mas você tem ali a manutenção da unidade territorial do Congo. Em 65, após muita instabilidade, o assassinato do Lumumba, o Kasavubu não fazendo um bom governo, não conseguindo conter ali algumas insatisfações políticas, o general Mobutu Sese Seko, ele dá um golpe de Estado, destitui o Kasavubu, e ele, pró-Estados Unidos, torna-se o ditador presidente do país, e ele muda o nome do país de República Democrática do Congo para Zaire. O Mobutu Sese Seko se mantém de 1965 até 1997, quando um de seus ministros, o Laurent Désiré Kabila, destitui o Mobutu Sese Seko, assume o poder, volta a adotar o nome de República Democrática do Congo, mas o Laurent Kabila vai ser assassinado em 2001, dando ali início a uma guerra civil no Congo, uma instabilidade muito grande no Congo, que tem agora voltado a uma situação de relativa normalidade. Beleza? Aqui é o que o rei Leopoldo gostava de mandar fazer com a população congolesa, caso as metas estabelecidas dentro do seu fazendão não fossem atingidas. Se alguém não cumprisse as metas estipuladas pelo rei Leopoldo, se alguém não fizesse aquilo que ele determinava, ele mandava mutilar a população, tá? Pés, mãos eram cortadas. Esse aqui é o Kasavubu, tá? O Joseph Kasavubu, primeiro presidente, o Patrice Lumumba, primeiro-ministro, o Mobutu Sese Seko e o Laurent Kabila. Então, esses aqui são os nomes que eu acabei de dizer para vocês, que são ali os principais atores do processo de independência e governança do Congo, da República Democrática do Congo, Zaire, até o início dos anos 2000. Beleza? Aqui a África Portuguesa. A África Portuguesa, a partir de 1974, a gente tem o colapso dessa África Portuguesa por causa da Revolução dos Cravos, o fim da ditadura salazarista, né, que vai implementar a democracia em Portugal, desarticula o Império Colonial, já que o colonialismo era um dos pilares do salazarismo. Nós falamos isso em nazifascismo, tá? O primeiro país que vai se libertar é Angola, beleza? Na África Ocidental. Nós temos, em 1954, a criação da FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, com apoio do Zaire, do Mobutu Sese Seko, porque ela é criada numa região onde, etnicamente, nós temos uma região formada por congoleses étnicos, né?
E aí, em 56, 2 anos depois, é criado o MPLA, que governa o Congo até hoje, ou governa Angola até hoje, é o Movimento Popular pela Libertação de Angola, de orientação comunista, agora social-democrata, entra em guerra com os portugueses em 61 até 74, e depois, no processo de independência, com o início da Guerra Civil, é que vai ali vencer essa Guerra Civil. E em 66, 10 anos depois, é criada a UNITA, União Nacional de Independência Total de Angola, que tem apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, então tem característica capitalista. Em 1975, você tem a firmação do Acordo de Alvor, na região do Algarve, em Portugal, onde Angola se torna independente. Sem uma convergência de quem vai governar, né? O primeiro presidente é o Agostinho Neto, do MPLA, então tem característica socialista, não faz um governo que atende aos interesses da FNLA e nem da UNITA, e aí você tem o início da Guerra Civil, que vai durar até 2002, inclusive colapsando, né, a economia, política, a sociedade angolana. Chega um determinado momento que a expectativa de vida em Angola não passa dos 40 anos de idade. Angola é um dos países que possui mais minas terrestres no mundo, tá? Existe uma política de acabar com essas minas, tem conseguido, mas existe um país com muitos mutilados por causa disso. Esse aqui é o Agostinho Neto, tá? Aqui o Jonas Subumba, esqueci o sobrenome dele, vocês me perdoem. Mas esse aqui é o líder do MPLA, esse é o líder da FNLA, e este é o líder FNLA, MPLA, e o líder da UNITA, o Holden Roberto, ligado ao Zaire, beleza? Ligado, perdão, aqui aos Estados Unidos, à África do Sul. Nós temos, então, manifestações, né, favoráveis aqui à libertação, e aqui um quadro que eu mostro para vocês sobre a questão das minas, que a guerra entre esses três grupos levou a um colapso muito forte de Angola, que tem tentado se recuperar nos últimos anos, principalmente com o petróleo, que é a sua principal fonte econômica. Moçambique, tá? Entre 1964 e 1974, nós temos a Frente de Libertação de Moçambique, que entra em guerra contra o exército português. O enfraquecimento do regime salazarista, a independência vai ser negociada no Acordo de Lusaka, na Zâmbia, em 1975. E aí a gente tem um outro grupo sendo criado, que é o RENAMO, que é a Resistência Nacional de Moçambique, de cunho capitalista, que entra em guerra civil com o Frelimo. Então, essa guerra civil dura até 1992, tá? Então, é uma guerra civil que vai devastar o país. Muita gente de mão de obra qualificada, muitos moçambicanos vão embora, principalmente para Portugal, tá? Então, mão de obra qualificada vai embora. Nós temos o esgotamento da economia em termos de saúde, epidemias de fome, tifo, cólera, tá? Vão ser, assim, extremamente maléficas para a população de Moçambique, que tem tentado se reconstruir, e agora no norte do país surge um grupo jihadista islâmico que tomou uma região rica em rubis, tá? Que é ali uma das grandes, junto com ouro e minério de ferro, uma das grandes fontes econômicas do país, tá? Aqui nós temos os grandes líderes, o líder do Frelimo, tá? Cara, o nome do... Tá? Antes da aula eu peguei o nome do desgramado e agora eu esqueci, eu lembrei disso aqui. Esse é o Afonso de Carrala, e esse aqui eu esqueci o nome dele, eu vou colocar o nome dele depois para vocês. Eu estava com o nome dele na cabeça e esqueci. E aqui, imagens da luta da Guerra Civil em Moçambique, na África Oriental. E por último, a África do Sul, para a gente terminar. Em 1910, é criada a União Sul-Africana. A União Sul-Africana, comandada por ingleses e africanders, que são os antigos boeres, aqueles colonos holandeses que foram expulsos, né, da região, rica em diamantes. Em 1912, os negros sul-africanos, maioria, criam o CNA, o Congresso Nacional Africano, que é um partido político de resistência. Em 1913,
O governo da União Africana, da União Sul-Africana, promulga a Lei de Terras Nativas, em que os negros são proibidos de terem terras, e 1/5 da população sul-africana, que é branca, é dona de mais de 90% das terras sul-africanas. Então, os negros não têm acesso à terra. Beleza? Em 1961, a África do Sul conquista a independência da Inglaterra. Sem luta, sem nada. A Inglaterra deu a independência para a África do Sul. Só que com a formação da República da África do Sul, você tem um país de maioria negra comandada pela minoria branca. Beleza? Porque antes da independência, você tem a instituição do apartheid. E o que é o apartheid? É um sistema de segregação racial oficial do governo sul-africano, criado em 1948 pelo primeiro-ministro presidente da África do Sul, da União Sul-Africana, o Daniel Malan, Daniel François Malan. Este sistema de segregação, ele dura até 1993. A partir da década de 80, já ali com o desmantelamento do bloco soviético, a África do Sul começa a sofrer pressões internacionais pelo fim do apartheid. No início de 80, não liga muito, porque o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, né, presidente dos Estados Unidos e primeira-ministra britânica, apoiam a África do Sul contra o CNA dos negros sul-africanos, porque acham que o CNA é um grupo terrorista. E aí, umas pressões internacionais levam ao fim do apartheid. Em 1990, o presidente Frederick Willem de Klerk, tá? Ele vai negociar o fim do regime, que acaba num plebiscito em 17 de 3 de 92, que oficializa o fim do apartheid, insere os negros sul-africanos na política sul-africana, mas todas as leis segregacionistas do apartheid são abolidas oficialmente em 1994, quando nós temos as primeiras eleições com a participação dos negros sul-africanos, e o primeiro presidente eleito da África do Sul foi o ex-presidiário, né, ex-presidente do CNA e perseguido e preso por 27 anos, o líder Nelson Mandela, que teve o Frederick Willem de Klerk como vice-presidente. Os dois ganham o Nobel da Paz em 93, são eleitos presidente e vice em 94, e o Mandela inicia uma política de reestruturação de uma nova África do Sul, em que ele não persegue os negros, os brancos, mas ele tenta criar uma nação multirracial. Esse aqui é o Daniel Malan, algumas fotos aqui, algumas imagens de repressão dos brancos contra a população negra. Esse aqui é a entrada do Museu do Apartheid, na África do Sul, Joanesburgo. Aqui, uma praia na Cidade do Cabo, uma praia apenas de brancos, tá? Uma área de brancos. E aqui, o Frederick de Klerk com o Nelson Mandela, quando eles instituem o fim do Apartheid. Mandela eleito, presidente da África do Sul, tomando posse, e uma cena do filme Invictus, na verdade, baseado em fatos reais, o Morgan Freeman, presidente, fazendo Nelson Mandela, o Campeonato Mundial de Rugby na África do Sul, os sul-africanos vencem e ele entrega ali o título, o troféu para o capitão dos Springboks, que é os sul-africanos, o time da África do Sul. Alguma dúvida, pessoal? Por gentileza? Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo? Então, eu termino por aqui. Agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar na monitoria hoje às 2h, tá? Estou à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Eu tenho que sair rapidinho aqui. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau.